Olá, amigos do canal. Bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, já vou começar dizendo que esse vídeo não é uma recomendação de compras, mas é para as pessoas conhecerem os principais ETFs americanos. Eu vou dizer que essa é a lista realmente para dizer esses são os principais ETFs americanos, mas eu gosto de dizer que esses são os primeiros ETFs americanos que o investidor tem que entrar, estudar e começar a investir. Porque esses ETFs são, vamos dizer, aqueles mais clássicos, consagrados e já com certo histórico. Então, traz mais tranquilidade, principalmente para o investidor iniciante que quer querer investir no exterior. Então, vamos lá. Não são indicações de investimentos, mas comecem a estudar por aqui e usem eles como referência para outros estudos sobre ETFs. Estou citando essas 5 aqui, é o VNQ, IVV, VOO, NOBL e QQQ. Esses são os 5 e eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 5. VNQ, que é o Vanguard Real Estate Index. Oh, meu inglês tá bom demais, hein? Pessoal, o VNQ, ele é um índice negociado na bolsa, ele é um fundo de índice negociado na bolsa. Toda vez que eu falar fundo de índice, entenda que é ETF, que tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice MSCI US REITs Index, ou seja, os REITs negociados na bolsa americanos. Então, é porque nos Estados Unidos tem REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, que têm imóveis fora do país. Esse aqui são só os REITs que são com imóveis nos Estados Unidos. Aí ele segue esse índice. Então, vamos dizer, é como se fosse o IFIX, é um ETF que investe no IFIX americano. Hoje ela está custando $85,78, paga dividendos trimestralmente. O último dividendo foi 85 centavos, que dá um dividend yield de 0,99. Essa é a média, tá, gente? Dividendos de, no máximo, 1%, que ainda tem 30% de imposto no dividendo, tá? Então recebe lá o VNQ, que é considerado uma boa pagadora de dividendos, recebe mais ou menos 0,70 por trimestre, a cada 3 meses, mais ou menos isso. Sim, isso mesmo, dividend yield de ETF americano é muito baixo, que prefiro as das ETFs brasileiras, ou prefiro investir, mas gente, lá é outra cultura, né? Nós estamos falando de lá uns juros de 4% ao ano e aqui uns juros de 12% ao ano. Então lá você está recebendo aí, nesse patamar em renda variável, é considerado muito bom, e lembrando que eles lá não distribuem tudo, né? Eles podem, as regras dos REITs é bem diferentes das regras dos fundos imobiliários. Nos últimos um ano, é uma das ETFs que está negativa. Ela teve uma pernada de alta, a cotação chegou a bater em R$ 100, mas ele está negativo nesse último ano 1,16%. O ETF, com certeza, o mais famoso ETF americano é o IVV. O IVV é um ETF, um fundo de índice, que tem como as características, primeiro, uma gestão passiva. O IVV tenta replicar o desempenho do índice SP 500, ou SP500, em vez de superá-lo. Então, por que a gente fala tenta? Porque às vezes não consegue ao pé da letra replicar, mas é o mais próximo possível. Então, esse aqui segue o índice SP500. Ele tem exposição, então, permite que os investidores se exponham às 500 maiores empresas e mais lucrativas dos Estados Unidos. Tem uma baixa taxa de administração, a taxa de administração dele é 0,04% ao ano. Bem baixa mesmo essa taxa, comparada às ETFs brasileiras. O preço dele, $586,69, paga dividendos trimestral. O último dividendo foi $2,13, que dá um dividend yield de 0,39. Poxa, Kiko, só 0,39 e ainda tem 30% de imposto. Mas a questão do S&P 500, pessoal,
normalmente quem investe nele não está pensando nesse dividendo, está pensando nisso aqui, ó. No último ano, SP500, isso aqui é lá em dólar, né? Eu não estou botando nem em real, porque o dólar também disparou no último ano, né? Mas quem investe lá, no último ano ganhou 21,90%. Esse é o IVV. Mas não é só essa ETF que segue o IVV, tem mais ETFs. A outra é a da Vanguard. A Vanguard tem a VOO, que também replica o SP500. É, a taxa de administração é até a mais baixa. Enquanto a do aqui é 0,04% ao ano, a taxa de administração do VOO é 0,03% ao ano. Para um dividendo tão baixo, né? Só que o dividendo, a taxa dela é menor e o dividendo é menor ainda. O preço atual dela está R$ 537,23. O último dividendo pago, que também paga trimestralmente, US$ 1,73, que dá um dividendo de 0,31. Mas, se replica o SP500, olha a valorização, 21,95% no último ano. Só para você ter uma ideia, esse aqui, o Vanguard SP500, ele tem que replicar o índice. Esse aqui, iShare Core SP500, tem que replicar o índice. Em um ano, rendeu 21,90. Em um ano, rendeu 21,95. Se os dois replicam o índice e o índice subiu 21,90, os dois têm que seguir o preço, o índice, e seguiram. Vocês viram aí que é bem igual. Então, qual que eu escolho dos dois? Pessoal, normalmente, as pessoas escolhem o IVV porque ele paga um pouquinho mais de dividendos. E em vez de escolher aqui, que paga um pouquinho menos. Mas se você for ver ao pé da letra, deveria ficar com esse, porque a taxa de administração é mais baixa. Mas a diferença é bem pequenininha, né? Agora, uma empresa que realmente assim perdão, um ETF que é fora de série, NOBL, é a ProShares SP500 Dividendos Aristocratas. Ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, na verdade, entre as 500 maiores empresas que participam do SP500, mas só nas empresas que aumentaram os dividendos de forma consistente, pelo menos em 25 anos. Então, o NOBL dificilmente vai investir numa empresa falida, porque é só empresas que sobem o tempo todo. Aí, o NLBL é composto por empresas que sobrevivem a crises econômicas e tende a ter modelo de negócios resilientes. A taxa de administração dele é mais alta, é 0,35% ao ano. O preço atual dele está 97,78%, paga dividendos trimestrais. O último dividendo foi 58 cents, que dá um dividend yield de 0,60. Baixinho, né? Mas é melhor que esse e melhor que esse. 0,60, mas é menor que os REITs. E no último ano ele subiu apenas 2,90%. Por que ele subiu apenas 2,90%, quanto essas aqui subiram tanto? É porque, gente, dentro da SP500 tem empresas que não pagam dividendos, como por exemplo, e que crescem muito, como por exemplo Facebook, como por exemplo, as empresas de tecnologia de modo geral, elas não são de pagar dividendos. E já que a gente falou de tecnologia, vamos falar do QQQ, é o Invesco QQQ Trust. É um ETF que tem várias características. As características é o índice, ela segue o índice Nasdaq 100. Esse índice Nasdaq 100 tem as 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa da Nasdaq. Mas ela busca as empresas de tecnologia. É porque a Nasdaq, pessoal, é uma bolsa de empresas de tecnologia. Tem que saber disso. E o Nasdaq 100 pega aquelas não financeiras, ou seja, se o Nubank, por exemplo, se tivesse lá, ele é uma empresa de tecnologia, mas é financeira. Aí não estaria. Então, mas aí lá tá Amazon, tem Google, tem
Netflix, são empresas que são listadas no índice Nasdaq 100. Ele tem uma taxa de administração de 0,2%. O preço que estava de cotação, R$ 507,21. Paga dividendos trimestral, o último dividendo foi 83 centavos, que dá um dividendo de 0,18%. Mas se a gente olhar no último ano, a valorização foi de 23,91%. Agora está até um pouco em queda, tá, gente? Mas realmente são ETFs super interessantes que a gente tem aqui. Pessoal, esse aí foi o pedido de membro, o primeiro da lista que eu estou fazendo hoje. Hoje vai ser 6 vídeos de lista de membros. Eu fiz uma introdução um pouquinho diferente porque esse vídeo está muito bom. Eu acho que merece futuramente até ir para o público em geral. Mas a princípio vai ser liberado só para os membros. Vou encerrando o vídeo por aqui. Coloca aqui o seu like, não esquece de deixar esse like que é muito importante para a gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo. Grande abraço e até a próxima.